Na última atualização, o Shaco recebeu um novo mod de ampliação para sua quarta habilidade chamado Untime Rift, que pode fazer com que o dano de Void que você causa no inimigo, na verdade, seja triplicado, sendo até mais eficiente que Roar, a habilidade que normalmente infundimos para aumentar o dano que a gente causa com outras habilidades também. Então, chega de enrolação e vamos entender melhor como esse novo mod funciona, lembrando que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou apenas compartilhando o vídeo. Bora! Mas antes de tudo, primeiro precisamos saber o que a quarta habilidade, The Vast Time, faz. Normalmente utilizamos ela apenas para congelar a duração das outras habilidades do Shaco e, querendo ou não, a gente acaba também tendo chance de esquivar dos disparos dos inimigos. A gente acaba, infelizmente, ignorando por completo também que os inimigos atingidos por essa habilidade na ativação dela, além de ficarem lentos, também ficam mais vulneráveis a dano de vácuo, sendo essa vulnerabilidade de 50%. Mas, sinceramente, já era de se esperar que as pessoas fossem meio que acabar ignorando esses debuffs dos inimigos, até porque é extremamente contraintuitivo você ficar reativando uma habilidade o tempo todo, que até então foi pensada para ficar ligada o tempo inteiro. E basicamente é justamente o que o novo mod, Untime Rift, acaba, entre aspas, consertando. A proposta do mod é dobrar os efeitos, tanto de lentidão quanto de vulnerabilidade a dano de void dos inimigos, ao mesmo tempo em que ele também facilita o jogador a aplicar esses debuffs no inimigo, tendo agora apenas uma condição: o inimigo precisa estar sendo afetado pelo efeito de status do Void. Com esse mod equipado, agora quando você utiliza a quarta habilidade, você também deixa uma fenda no local da ativação. E vale ressaltar que é possível ter apenas uma fenda. Quando você reconjura a habilidade, você meio que substitui a fenda antiga pela nova, enfim, sem muito segredo. Essa fenda se liga nos inimigos que estão sendo afetados pelo efeito de status do Void. E é justamente nesse link que ela acaba aplicando os debuffs que a quarta habilidade aplicaria na ativação dela e dobrando esses debuffs. Vale ressaltar também que o efeito de status do Void tem um tempo de duração como qualquer outro efeito de status, mas quando essa habilidade se linka nesse inimigo, ele vai ficar linkado até o final dessa habilidade ou quando ele sair do alcance da habilidade. Em resumo, você não precisa se preocupar em ficar mantendo o link porque ele é, teoricamente falando, infinito. E como os inimigos precisam estar sob o efeito de status do Void, a primeira habilidade, Shatta's Whisper, vai ser essencial pra gente acabar utilizando esse mod. É importante ressaltar que Shatta's Whisper depende da chance de status da sua arma para aplicar o status de Void, o que significa que uma arma com alta chance de status e com um disparo com dano radial acaba sendo o ideal para você conseguir não só garantir o proc do Void, como também atingir vários inimigos de uma vez só. E acaba, querendo ou não, que a gente acaba usando a mesma arma de sempre, Epitaph. Para isso, a gente também acaba aproveitando para aplicar Viral e Magnética nos inimigos para ampliar o dano que a gente causa na vida deles, nos escudos e também na guarda reforçada, dando mais longevidade não só para as nossas outras armas, como também para a segunda habilidade que a gente vai usar aqui para causar dano nos inimigos. E é dessa forma que você vai querer jogar com o Shaco se você estiver visando a maior eficiência possível, porque você acaba fazendo tudo, primando o inimigo, aplicando efeito de status do Void, marcando ele para sua quarta habilidade e também, entre aspas, dobrando a força dos debuffs da quarta habilidade por causa do mod. E quando eu digo dobrando entre aspas é porque, na verdade, o bônus de vulnerabilidade a dano de Void não necessariamente é dobrado. Na verdade, ele é aplicado 2 vezes. Por exemplo, vamos entender aqui com calma e sem complicar demais as coisas. Sem o novo mod de ampliação, a quarta habilidade aumentaria o dano de Void que você causa no inimigo em 50%, como a gente já sabe. Então, usando aqui a segunda habilidade como parâmetro, 1430 de dano de Void da segunda habilidade se tornariam 2145 devido à vulnerabilidade de 50% em dano de Void recebido ali no inimigo. Enfim, e usando o mod, e aqui eu tô falando agora em teoria, como esse mod parece funcionar quando você lê o que ele faz, você causaria 1430 de dano, o mesmo dano é claro, porém você teria um aumento ainda maior, que seria 2860 de dano, já que a vulnerabilidade deveria ser de 100% e não de 50%. Porém, entretanto, todavia, o primeiro dano é multiplicado por 1.5, como a gente viu, e depois ele é multiplicado novamente pelo mesmo valor, 1.5, ao invés de ser multiplicado direto por 2. 1430 se tornam 2145, que depois é multiplicado novamente por 1.5 e se torna 3218. Então aqui, na verdade, a gente viu que o aumento de dano é de 125% ao invés de 100%. E vai um fun fact aqui, para Roar multiplicar tanto dano assim da sua segunda habilidade, você precisaria de 416% de força. Logo aqui a gente acaba também já descartando a possível dúvida de se Roar é de fato mais eficiente que usar Shatta's Whisper com esse mod ou não.
Mas calma que ainda não acabou. Esse mod, na verdade, aumenta ainda mais o seu dano. Nossa, Ryzen, mas como assim? Sim, é isso mesmo. E é, na verdade, bem simples de entender. A bonificação do mod é dobrada em inimigos que não foram atingidos pela habilidade na ativação dela. Então, por exemplo, quando você puxa um inimigo pra perto, com um Nautilus mesmo, e lembrando, ele não foi atingido pela habilidade na ativação, você puxou ele pra dentro da área da fenda, os 1430 de dano de Void da segunda habilidade se tornariam 2145, como o dano que a gente acabou vendo. E ao invés do dano ser multiplicado novamente por 1.5, ele é multiplicado por 2, resultando em 4.290 de dano, o que significa que agora a gente tem, na verdade, 200% a mais de dano, o triplo que a gente daria sem o mod de ampliação. Lembrando que a porcentagem da Shatta's Whisper não aumenta o dano da sua segunda habilidade. O uso dela aqui é apenas por conta do mod de ampliação, que acaba meio que exigindo com que você acabe aplicando efeito de status de Void no inimigo. Existem outros meios de você aplicar esse efeito nos inimigos, como usando a sua Amp, ou por exemplo, Astral Bond no companheiro, que também funciona, mas acabam sendo muito impráticos de se utilizar se você quiser ficar aplicando o efeito de status de Void em vários inimigos o tempo todo, porque você acaba colocando mais uma camada na sua gameplay que às vezes é meio desconfortável e, querendo ou não, também não é tão eficiente quanto você só dar um disparo no inimigo e aplicar o efeito nele. Você também pode aproveitar que esse mod bonifica o dano de Void causado em outra instância através das suas armas. E nesse caso, e aqui, a porcentagem de dano que a Shatta's Whisper te providencia faz diferença. Como de costume, a arma buildada para explosivo se sai muito bem com Shatta's Whisper, principalmente usando o mod de facção, que faz com que o mod de facção mergulhe várias vezes por conta das outras instâncias da Shatta's Whisper, fazendo com que, além de muito dano com a habilidade, o Shaku também seja capaz de causar um ótimo dano com armas. A build do Shaku não muda muito com esse mod, na verdade, quase nada, até porque ele se encaixa perfeitamente na jogabilidade que a gente já tá habituado. Mod de alcance no Shaku são a prioridade, porque além de aumentar, de fato, a distância em que as habilidades afetam os inimigos, aumenta também a quantidade de arma que você pode ter com a segunda habilidade. De arcano eu tô utilizando a ampliação Exúvia para repor a força que foi diminuída pelo Overextended, enquanto eu também tô utilizando o Arcane Aegis pra gente ter chance de regenerar os escudos quando a gente toma dano nos escudos. E é claro que junto disso eu também tô usando o Adaptation pra gente reduzir o dano que a gente toma, fazendo com que a gente tenha mais escudos efetivos. De mod de força eu tô usando apenas o Blind Rage, não se preocupem, eficiência não é um problema porque você não vai ficar reconjurando a habilidade. Enfim, força é importante porque a gente precisa de força para remover a armadura usando a terceira habilidade, usando o Gaze, para aumentar a lentidão da quarta habilidade, chegando em 95% por causa do novo mod, que acaba não mostrando ali na interface, mas é só você pegar o número que aparece e acabar multiplicando por 2, dobrando, não tem segredo, e também para aumentar o aumento de dano da Shatta's Whisper, para causar mais dano ainda com as suas armas. Você pode remover o Algo Reach se você acha que não precisa de tanto alcance assim. Você perde um pouco de alcance e perde uma arma que você pode ter com a segunda habilidade, mas em compensação, você pode usar também, por exemplo, um Primate Redirection para aumentar a quantidade de escudo que você tem e assim aumentando a quantidade de escudos efetivos que você vai ter também por conta do Adaptation. Em resumo, você vai tancar com muito mais facilidade também se você sentir necessidade de utilizar esse mod. De fragmento, você pode usar o que você preferir, literalmente. Eu mesmo, por exemplo, estou usando 2 fragmentos que aumentam os escudos porque eu não uso Primate Redirection. E no Shaku, esses 2 fragmentos forjados em tal que aumentam seus escudos têm um valor muito próximo aos escudos que você acaba ganhando também usando Primate Redirection. Não é tanto quanto, é um pouco menos, mas é bem próximo. Então acaba que eu acho que vale a pena, porque você não precisa também colocar tanta força. Eu estou usando aqui 2 fragmentos de aumento de força, mas é por conta também de outras builds, de outras utilizações. Se você quiser aumentar mais o seu dano, o recomendado aqui seria você utilizar um fragmento que aumenta o dano que você causa com a habilidade dos inimigos quando eles estão sob efeito de status corrosivo, radioativo ou elétrico, por exemplo. Você não é obrigado, mas se você quiser aumentar o seu dano, esses fragmentos são as melhores escolhas. E como eu disse anteriormente, a utilização dessa build consiste em puxar inimigos para dentro do raio da fenda para fazer com que a gente consiga tirar o máximo de proveito do novo mod de ampliação do Shaku. E para fazer isso a gente vai usar um Nautilus, junto com o seu mod de preceito Cordon que puxa inimigos num raio de 30 metros. E vai por mim, é coisa pra cacete, enfim. Junto disso a gente também vai usar Manifold Bond, porque com ele a gente pode acabar resetando o tempo de espera para poder reutilizar o Cordon. E nesse caso, como a gente está usando uma Epitaph para aplicar vários efeitos de status, meio que a utilização dessa build é extremamente simples, onde você vai ficar meio que debaixo da fenda, em volta dela, disparando Epitaph nos inimigos e matando os inimigos com as suas habilidades ou com alguma outra arma que você estiver utilizando, da sua preferência.
E vale também uma rápida informação aqui. Como a gente viu ultimamente, a Dei andou mexendo na atenuação de dano dos inimigos, acabou fazendo uma cagada aqui, uma cagada ali, deu umas arrumadas, enfim. Infelizmente isso afetou muito o Shaku, porque agora não é mais possível matar o acólito com a segunda habilidade dele, coisa que antes era possível. Você ficava parado e via o acólito simplesmente sucumbir na sua frente, enquanto você não fazia nada. Hoje em dia não é mais possível fazer isso, não sei quanto tempo o Shaku vai ficar assim, se é pra sempre, se vão arrumar, enfim. Então você vai precisar de uma arma pra matar o acólito. Caso contrário, você não vai conseguir fazer nada. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de comentar no decorrer do vídeo, que não é nada novo, mas talvez você não saiba, é que a segunda habilidade do Shaku, as armas que você rouba, escalona também junto com o nível dos inimigos. O que significa que quanto maior for o nível do inimigo que você roubou a arma, maior vai ser o dano também dessa arma que você rouba dele, fazendo com que você consiga matar inimigos em literalmente qualquer dificuldade do jogo, qualquer nível do jogo, a segunda habilidade do Shaku dá conta de matar. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu imagino que muita gente ainda não sabia que esse mod funcionava dessa forma, um jeito todo errado, todo esquisito, mas pelo menos melhor do que deveria funcionar, então acaba sendo algo bom e é isso. Não se esqueça que você pode acabar ajudando o canal se tornando membro, fazendo uma doação, ou compartilhando o vídeo, ou até mesmo só fazendo comentário, enfim. É isso, valeu, tamo junto e é nóis.